Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui para falar sobre cura. E por falar em cura, vamos falar também sobre enfermidade. Quero tomar aqui o texto de Isaías 53, versículo 4 e 5, que nos diz: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É preciso fazer uma divisão entre esses dois versículos, entre enfermidades do corpo e enfermidades do espírito, porque há uma confusão que as pessoas fazem por acharem que, como Jesus levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados, acham que o crente, o cristão que acredita em Deus, não pode ficar doente. Quando ele fala no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, realmente está falando das enfermidades do corpo físico, que Jesus levou sobre si. Quando Jesus curava um enfermo, ele levava consigo a sua enfermidade. Quando curava um cego, um leproso, ele tocava nesse cego e não ficava imundo, no leproso não ficava imundo, curava sua enfermidade e simplesmente levava sobre si, porque ele era Deus, né, e tinha poder para isso. E até hoje, o Senhor Jesus, quando cura uma pessoa, quando uma pessoa é curada em nome do Senhor Jesus, o Senhor está levando sobre ele as suas enfermidades. Porém, no versículo 5, não se fala de enfermidade do corpo físico, mas sim uma enfermidade espiritual, chamada pecado, que todos nós conhecemos. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Transgressão e iniquidade é pecado. Pecado diante de Deus que nós cometemos diante do Senhor. E o Senhor foi moído por isso. E quando ele fala que pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, sim. Aí é uma conclusão. Ele concluiu que pelas suas pisaduras, nós que cremos nele fomos sarados. Estamos restaurados do nosso estado pecaminoso, do pecado. É aí que a pessoa é sarado. Esse sarar é sarar do pecado. Mas nós, como cristão, não devemos acreditar que, como muitos por aí estão pregando, que por ser cristão nós não somos curados, nós não podemos passar por enfermidades, que nós somos curados de todas as nossas enfermidades, que nós, como cristão, devemos ser sãos, termos saúde. E enquanto a gente vê muitas pessoas que creem em Deus e são enfermos, né? Nós vemos na Bíblia isso, que se isso fosse um fato real, os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus não seriam enfermos, né? Muitas pessoas que pregam hoje que o crente não deve passar por enfermidades, problemas de saúde, muitas das vezes passam por problemas de saúde, muitas das vezes morrem pelas suas enfermidades, com certeza morrem pelas suas enfermidades, na maioria das vezes, quando não é um acidente, uma coisa assim, morrem pelas suas enfermidades. Ou seja, a enfermidade, ela atinge a todas as pessoas. E para a nossa vida, que somos cristãos, muitas das vezes vem como correção dos nossos pecados. Veja que Jesus, quando estava em uma casa em Cafarnaum, chegou para ele uma grande multidão em torno da sua casa, daquela casa que ele estava, e entre aquela multidão 4 pessoas trazendo um aleijado, uma pessoa paralítica. Mas como não havia como entrar na casa, desceram essa pessoa pelo telhado, abriram um espaço no telhado e desceram essa pessoa à presença de Jesus. Jesus, olhando para aquele paralítico, em primeiro plano, antes de curá-lo, perdoou os seus pecados. Disse: perdoados te são os seus pecados. Ou seja, Jesus notou ali, viu ali que aquela enfermidade era por conta de um pecado. A Bíblia diz que Deus castiga a quem ele toma por filho. Então, muitas das vezes nós passamos por enfermidade para que nós venhamos reconhecer que estamos em pecado e nos arrepender e aproximarmos de Deus. Veja que em 2 Timóteo tem um relato de Paulo
2 Timóteo capítulo 4, versículo 20 diz: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Veja que Paulo ele cita a enfermidade de um dos seus companheiros, né, chamado Trófimo, né, que ele deixou doente. Por que Paulo então não curou a Trófimo? Significa que, né, não é porque somos cristãos que não passamos por enfermidade. Paulo também, certa vez, aconselha a Timóteo a usar, não tomar somente água, mas usar um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Ou seja, nós passamos por enfermidade. Esse relato de que o crente não pode passar por enfermidade, não pode ficar doente, isso é antibíblico. Então nós temos que saber que passamos sim, mas o fato é que o Senhor Jesus está disposto a nos curar, mas primeiro que o nosso espírito venha a ser sarado diante do Senhor. O grande interesse de Deus é que nós venhamos a arrepender dos nossos pecados. E a enfermidade ela vem para nos mostrar que somos dependentes de Deus e que precisamos nos corrigir, que precisamos de perdão, que precisamos de nos consertar, deixando de lado o pecado, a transgressão e a iniquidade. Aí o Senhor Jesus nos cura, quando da sua vontade. Muitas das vezes as nossas enfermidades também vêm como forma de engrandecer o nome do Senhor. Veja que em São João, me foge a memória o versículo exato, mas me parece que o capítulo 9 conta a história de um cego de nascença, que quando os discípulos o viram, ficaram admirados e disseram a Jesus: Senhor, por que quem foi que pecou para que esse estivesse cego desde nascença? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: Não, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Veja que Jó também foi provado, mesmo sendo um homem temente e fiel ao Senhor, foi provado porque Deus quis provar para o diabo que ele tinha na terra pessoas tementes a ele. Muitas das vezes você está passando por enfermidade, mas glorifique o nome do Senhor. Talvez você tenha consciência de que você não está em pecado, mas saiba que o Senhor Jesus quer manifestar a sua glória através de você. Então sinta-se privilegiado, adore o Senhor pela sua enfermidade também, porque quando para nós que somos cristãos, ela só vem para nos aproximar de Deus, para nos fazer conscientizar dos nossos pecados, e quando não, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, busque o Senhor, que o Senhor Jesus quer curar a sua enfermidade. Porém, é preciso que haja arrependimento e pecado, ou é preciso que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Então deixa a glória de Deus se manifestar na sua vida, que o nome do Senhor venha a ser engrandecido por você, e então você será curado. Amém? Quero neste momento fazer uma oração com você. Senhor Deus, te adoramos, Pai, pela oportunidade de estarmos falando, Senhor Jesus, com essas pessoas que estão diante desse computador, de repente, diante de um celular, ouvindo esta mensagem. Senhor, cura, liberta, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e pode, Senhor Jesus, fazer grandes coisas na vida dessas pessoas. Senhor, perdoa os seus pecados, Senhor, tira, Senhor, as suas transgressões, as suas iniquidades, livra-o, Senhor, do mundo de pecado, livra-o das transgressões, das coisas que o tem tirado da presença do Senhor. Manifesta, Senhor, através dessa pessoa a sua glória. Deus, seja glorificado em minha vida, seja glorificado na vida de nós, seres humanos. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome. Que eu venha viver uma vida de forma que venha agradar e louvar, adorar o teu nome. O Senhor é maravilhoso, Senhor, e pode tocar na vida desta pessoa que está orando comigo neste momento. Em nome de Jesus, eu ordeno a cura e a libertação para esta vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu libero, Senhor, o perdão de Deus para os pecados e as transgressões dessas pessoas. Porque assim, Senhor, para isso que o Senhor veio, para isso que o Senhor morreu, e o Senhor rogou o perdão por nós ao Pai, lá na cruz do Calvário. Portanto, estamos aqui, Senhor Jesus, para louvá-lo, engrandecê-lo pela tua grandeza, pela tua misericórdia, e pelo fato de que o Senhor está atento às nossas orações, e está, Senhor Jesus,
interessado em curar-nos, libertar-nos e manifestar a tua glória através da nossa vida. Em nome de Jesus, eu te adoro e te louvo, Pai, hoje e sempre. Meu irmão, fique na paz do Senhor, que o Senhor venha te abençoar e fazê-lo são em nome de Jesus. Amém.